Olá, crianças, tudo bem? Para quem não se lembra de mim, eu sou a tia Mísia e hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus. A nossa lição de hoje é: a Bíblia é um livro? Olha só, vamos descobrir daqui a pouco. Mas, antes de nós começarmos a nossa aula nós vamos falar com o Papai do Céu. Como que a gente fala com o Papai do Céu? Orando, né? Então vamos cantar uma musiquinha para nós orar? Os meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, baixo a cabeça em atenção, fecho os olhinhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem guardado a minha família, meus amiguinhos de todo mal. Que esta aula hoje nós possamos aprender mais e mais de Ti. Venha abençoando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora que nós já oramos, já falamos com o Papai do Céu, nós vamos cantar uma música. Quem aí sabe o nome de todos os livros da Bíblia? A tia tem uma Bíblia aqui gigante, olha só. Quem aí sabe? Você sabe o nome de todos os livros da Bíblia? Nessa música de hoje, nós vamos cantar todos os livros da Bíblia. Vamos lá então, crianças? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Profetas, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento a questão. Olha que legal, crianças, nós acabamos de falar o nome de todos os livros da Bíblia. Olha só que legal. E por falar em Bíblia, vamos aprender mais um versículo da Bíblia? Vamos? E o nosso versículo de hoje está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, crianças. Tá todo mundo com a sua Bíblia aí? Então vamos abrir lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, tá? Vamos lá? Existem várias versões da Bíblia, mas nem por isso está errado, tá? Então vamos ler então? Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Olha só que legal, crianças. Mas, para a gente ler juntinhos, a tia trouxe aqui, ó, bem grandão. Vocês conseguem ler aí, daí onde vocês estão? Então, vamos lá, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética, o que está escrito? Veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo e quando anunciavam a mensagem vinda de Deus. O que isso quer dizer, tia? Olha só, mensagem profética era a palavra de Deus, né? Ela vinha
aos profetas, aos homens de Deus. Então a mensagem profeta era de Deus, vontade humana. Não era pela vontade do homem, não era porque eles queriam escrever, mas era Deus que escreviam, que mandava a mensagem, inspiravam eles a escrever. Por isso que a palavra de Deus, no nosso versículo de hoje, fala: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem vinda de Deus. 2 Pedro 2,21, tá bom, crianças? Então, a tia vai pedir para vocês lerem bastante aí, pelo menos umas 5 vezes, para vocês, memorizar, porque é muito importante saber a palavra de Deus, né, crianças? E agora, eu vou falar, agora que vocês já sabem qual que é o versículo de hoje, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, sobre o nosso tema. A Bíblia é um livro? Vamos saber agora se a Bíblia é um livro ou não. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Houve um tempo que o povo de Deus, eles viviam lá no Egito, ó. O Egito tá bem aqui, ó. Tá vendo? O Egito. Então, ó, bem aqui nesse pedacinho aqui, ó. Por isso que eu tinha trazido esse mapa, né? Aqui tá a África, né? E o Egito tá bem aqui. E aí as pessoas, o povo de Deus vivia lá no Egito. E elas foram escravizadas por Faraó, que era o rei do Egito. E Faraó estava muito preocupado, porque quanto mais ele judiava, quanto mais ele sacrificava, mais o povo de Deus se multiplicava. As mães tinham muitos filhos, iam crescendo, e eles iam se tornando multidões, né? E aí ele ficou muito preocupado, ele deu uma ordem muito má. Ele mandou matar todos os meninos, que eles fossem lançados no rio Nilo. Todos que nascessem meninos eram para ser lançados no rio Nilo para morrerem. Olha só que triste. E existia uma mulher hebreia, que era do povo de Deus, que o nome dela era Joquebede. E ela se casou com um homem chamado Arão. Olha só. E aí ela teve um menino bem nesse período que o faraó mandou matar as crianças. E ela teve esse menininho e ele era tão lindo, que ela não teve coragem de lançar ele no rio. Mas ela ficou cuidando dele por 3 meses, crianças, né? Ela cuidou dele, amamentou ele, né? Deu amor para ele. Mas chegou um período que ela não podia mais cuidar dele. E ela teve que lançar ele no rio. Então ela fez um cestinho bem fechadinho, sabe? Passou um betume aqui para fechar o cestinho e colocou aquele bebê dentro e lançou no rio Nilo, né? Pra nem sabe o que, né? E lançou ele lá no rio Nilo. Mas a irmã mais velha desse bebezinho ficou lá de longe olhando para ver o que ia acontecer com aquele bebê. E sabe, naquele dia, a filha de Faraó, a princesa, foi tomar banho. E ela viu de longe aquele cestinho na água. E ela pediu para sua criada ir lá pegar o cestinho. Quando pegou, ela falou: é o bebê dos hebreus, que lindo esse bebê. Aí a irmã dele, que estava só de olho, saiu lá do meio do matinho onde ela estava e falou: você quer que eu chame alguma das hebreias para cuidar dele, amamentar ele? Ela chame. Ela correu lá e chamou Joquebede, que era a mãe do bebezinho, né? E aí, chegando lá na princesa, ela falou: cuide desse bebê, né? E quando ele estiver grande, eu quero ele de volta, eu vou te pagar um salário. E a Joquebede pôde cuidar desse bebezinho, amamentá-lo. E aí, quando ele foi grande, quando ele se tornou maiorzinho, ela levou até a princesa e ele foi criado como filho da princesa, como se fosse um príncipe do Egito. E o nome desse bebê, sabe como que era? Você já deve saber, né? Moisés, isso mesmo, Moisés, que quer dizer da água eu tirei, porque a princesa tirou ele da água e deu o nome para ele de Moisés, né? E Moisés, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi muito usado. E ele foi um dos homens que escreveu a Bíblia. Você sabia que os primeiros 5 livros da Bíblia, né, foram escritos por Moisés? Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios foi escrito por Moisés. E aí, você acha que a Bíblia ela é um livro?
Não, ela não é um livro, ela é uma coleção de livros. Do grego, a Bíblia quer dizer livros. Então, no plural, como se fosse uma biblioteca com vários livros, né? Então, a Bíblia não é um livro, ela é uma coleção de livros, é uma biblioteca. Então, tem muitos livros aqui dentro, como a gente viu, né? E desses 40 homens que escreveram a Bíblia, né? Eles não escreveram por eles. Eles, como diz o nosso versículo lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, eles eram inspirados por Deus. Vinha a mensagem de Deus, né? E eles escreveram a Bíblia, né? E foram diferentes homens que escreveram a Bíblia. Moisés só foi um deles, mas foram 40 crianças, 40 homens, né? E eles eram dos mais diferentes níveis sociais. Por exemplo, Moisés, ele era um líder político lá dentro do Egito, né? Pedro era um pescador. Amós era um boiadeiro. Segura peão, hein? Então, Amós era um boiadeiro. Josué era um general de guerra. Daniel, ele era primeiro-ministro, né? Lucas era médico. E Salomão, ele era um rei. Mateus, ele foi um coletor de impostos. E Paulo era um rabino, que é como se fosse um pastor hoje. Então, assim, eles tinham diferentes instruções, né? E diferentes níveis sociais, né? Uns eram bem instruídos, outros não, né? Por exemplo, e também, além de ser escrita por 40 homens, ela foi escrita em diferentes condições, em diferentes lugares, por exemplo, né? Moisés, ele escreveu a Bíblia no deserto. Jeremias, ele estava numa masmorra, né? Jogado na masmorra. Daniel, que foi o primeiro-ministro, ele escreveu dentro de um palácio a Bíblia, né? Paulo, em que pese ele tenha sido um rabino, ele estava preso quando ele escreveu a Bíblia. E João, por exemplo, estava numa ilha, né? Por exemplo, Lucas foi em diferentes também condições. Lucas, ele escreveu a Bíblia. Lucas, que era médico, escreveu a Bíblia enquanto viajava, né? Em diferentes tempos também. Davi, que foi outro escritor da Bíblia, ele escreveu em tempos de guerra. Ele estava em guerra com os filisteus. E Salomão, que foi seu filho, também escreveu a Bíblia e já foi num tempo de paz. Não estava mais em guerra, né? Então, desses homens, você viu? Tantos homens escreveram a Bíblia em diferentes condições, né? E a Bíblia, ela tem 66 livros, criança. Como a gente cantou também na musiquinha, né? Ou seja, desses 66 livros, 39 livros são do Antigo Testamento, que foi antes de Jesus vir ao mundo, né? Então, foram escritos 39 livros. Depois que Jesus veio ao mundo, foram escritos mais 27 livros. E levaram, crianças, mais ou menos 1.600 anos. É muito, olha, 4 dígitos, 1.600 anos para a Bíblia ser escrita. É muitos anos, criança. Mas, em que pese de ter demorado tanto tempo para escrever a Bíblia e ser escrita por vários autores, ela está em perfeita sintonia, harmonia. Eles não se contradizem, né? E ela foi escrita em 3 continentes. Olha só, vamos voltar para o nosso mapa aqui. Ela foi escrita aqui, ó. Tá vendo? Na África, onde fica o Egito, por exemplo, né? No continente africano. Ela foi escrita na Europa, né? Que fica bem aqui, ó, o continente europeu. E foi escrita na Ásia, que é outro continente que fica bem aqui, ó. Ela foi escrita na Ásia. 3 continentes, criança, né? Ela foi escrita em 3 continentes diferentes. Então, na África, na Europa e na Ásia. Amém? E ela não foi escrita assim, bonitinha, igual a primeira versão, não foi escrita aqui igual a gente tem, né? A primeira vez que ela foi escrita à mão, crianças, em papiro, sabe? Em pedaços assim, ó, de papiro, mais ou menos igual a esse daqui, ó. Eles escreviam, né, com suas canetas de pena e guardavam, né? E mesmo ela sendo reescrita, foi copiada de novo, sabe? Porque não é igual hoje com essa invenção. Ela não era impressa assim, como ela é hoje, né? Então, mesmo ela sendo copiada e recopiada várias vezes, ela é 100% verdadeira. É a palavra de Deus, né? Deus não deixou se perder nada. Ela só foi possível chegar assim
para nós hoje através da invenção de Gutenberg, ele inventou a imprensa, né? Então ele pôde imprimir várias cópias assim ao mesmo tempo de forma rápida, né? E graças a Gutenberg a Bíblia chegou hoje como ela está. Esse livro aqui, ó, esse grande livro com vários livros dentro, né? E que todos tenhamos acesso. Olha só como Deus foi bom. Olha só que legal. Quanta coisa nós aprendemos hoje, crianças, né? E por falar em coisas que aprendemos, crianças, quem aí já fez a tarefinha de casa? Da semana passada, da lição passada, hein? Quero ver, hein? Essa lição aqui, do nosso tema, o que é a Bíblia, ó. Se você não fez, você tem que fazer. Porque já tem nova tarefinha, ó. Da nossa lição de hoje, o que é a Bíblia, já tem uma nova tarefinha. Aqui tem um resuminho, ó, no seu livrinho. Lembra do livrinho que você tem aí? Do nível 1? Então, aqui tem um resuminho da nossa lição de hoje, para vocês relembrarem, né? Quantos livros a Bíblia tem, quantos homens escreveram, né? E aqui tem uma lição. Quem aí conhece muitas histórias da Bíblia? Eu creio que vocês conhecem, né? Porque eu sei que vocês não perdiam uma aulinha lá na igreja. Então, aqui na tarefinha, olha só, você vai ligar o nome da história ao desenho. Olha só, vamos aqui, ó, pro terceiro, Arca de Noé. Garanto que todo mundo sabe sobre a Arca de Noé, né? Como que foi. Então, você vai pegar o pontinho e ligar onde está o desenho. E assim por diante, ó. Sobre a cura de Jericó, a cura do cego de Jericó, tá bom? Então, eu quero que vocês façam tarefinhas e pede pra mamãe tirar foto, fazer vídeo e mandar lá no grupo pra gente, tá bom? Pra gente ver que você tá participando, tá bom, crianças? Amém? E hoje, né, vamos encerrar mais uma aula. Na próxima lição, nós teremos um tema. Olha, a Bíblia foi escrita em que idioma? Vocês acham que foi escrita em português, crianças? Vamos descobrir semana que vem, né? E agora que nós já vamos encerrando a aula, vamos fazer mais uma oração, crianças, agradecendo a Deus pela Bíblia, né? Que graças a Deus ela chegou até nós do jeito que é hoje, intacta, né? Sem nenhuma contrariedade, bonitinha, graças ao nosso Deus. Deus nos ama e nos deu a Bíblia para que Ele pudesse falar conosco através da Bíblia. Amém? Vamos lá, vamos unir nossas mãozinhas e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Obrigado pela Bíblia, que é a Tua palavra, e na qual o Senhor fala com a gente através dela. Vem abençoando, Pai, mais uma vez o nosso dia e a nossa semana. Que nós possamos cada dia mais ler a Tua palavra e aprender mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus, tá bom? Tenham uma boa semana. Que vocês possam cada dia mais aprender mais e mais do Senhor Jesus. Amém? Beijo, até mais.